trazer uma palavra para você nessa noite que o Espírito Santo colocou no meu coração, que fala sobre a nossa missão de levar salvação aos perdidos, né? Alguns dias atrás nós tivemos aí o nosso treinamento, né, missionário, evangelístico. Tivemos aqui o pastor Ivo, né, ministrando, e o Senhor me incomodou para falar sobre essa missão, né, que nós temos de sermos evangelistas, missionários na terra, de levar salvação aos perdidos. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Jonas. Nós vamos falar sobre evangelismo no Velho Testamento. Livro do profeta Jonas, depois do profeta Obadias, vem o profeta Jonas, né? E nós vamos estar meditando nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, aqui no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Jonas, do livro do profeta Jonas. Então diz assim a palavra de Deus. Jonas capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. E então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Queridos, eu quero nessa noite trazer esse tema para você: leve salvação aos perdidos. Leve salvação aos perdidos. Talvez alguém pudesse dizer assim: mas pastor, se nós vamos falar de evangelismo, não era melhor o senhor falar lá no Novo Testamento? Tem vários textos que falam sobre essa missão, que falam de Jesus, que fala de Jesus evangelizando, que fala de Jesus comissionando os discípulos para evangelizar. Eu teria muitos textos ali no Novo Testamento que falam sobre o propósito de missões. Mas, queridos, aqui no Velho Testamento nós temos algo muito peculiar, muito diferente, e que está relacionado com esse tema, que é a vida, o ministério, né, do profeta Jonas. O profeta Jonas, ele foi o único profeta do Velho Testamento, o único profeta do Velho Testamento israelita, né, que foi chamado por Deus não para falar a Israel, mas para falar a Nínive, a um outro povo, a uma outra nação. Todos os profetas que o Senhor levantou, Ele levantou para trazer o recado dele a Israel, para que Israel se consertasse, ou consertar os seus caminhos, se voltasse dos ídolos para o Senhor. Mas Jonas foi diferente. O chamado de Jonas foi diferente. Deus chamou Jonas e disse: Jonas, vai a Nínive e fala naquela cidade, porque o pecado, a malícia daquele povo subiu até mim. E Jonas, recebendo essa incumbência, ele fugiu da presença do Senhor. Ele queria ir para Tarsis, entrou no navio que estava em Jope e foi dormir no porão do navio, para não cumprir a sua missão. Queridos, esse texto aqui ele nos mostra que dentro do coração do Senhor havia um propósito missionário já no Velho Testamento. Embora Israel fosse a nação escolhida por Deus para revelar ao mundo a sua glória, como uma nação sacerdotal, o fato é que Deus ama a todas as nações, a todos os povos, a todas as raças e todas as línguas, porque todas as pessoas que estão sobre a face da terra foram criadas por Ele, e é desejo do coração dele que todas elas se voltem para Ele. Então nós temos que olhar com muita atenção essa situação, porque apesar
do Velho Testamento ter toda, vamos dizer assim, a sua teologia em torno de Israel, né? Aqui nós vemos, dentro do livro do profeta Jonas, a vontade de Deus de atrair para si não somente a Israel, mas também todos os demais povos. E quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente vê que lá no final de tudo, quando os povos comparecerem na presença do Senhor, não estarão ali somente a nação de Israel, ali terão povos de várias línguas, de várias raças, de várias nações, e é isso que eu quero começar a estudar com os irmãos aqui nessa noite. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 5, verso 9, e outra pessoa vai abrir em Apocalipse 6, 9 e 10, né? Então, primeiro texto, Apocalipse 5, 9, quem achou pode ler, e depois Apocalipse 6, 9 e 10. Amém. Olha só, porque compraste para o nosso Deus povos do que? De toda língua, povo e nação. Língua, povo e nação. Ou seja, aí mostra uma diversidade de povo, né, que se divide em línguas diferentes, em nações diferentes, em povos diferentes. E aí em Apocalipse 6, 9 e 10 também nós temos a mesma afirmação. Muito bem, deixa eu só confirmar se foi esse mesmo texto que eu achei. Na realidade, Larissa, você leu 6, 9 e 10, né? Na realidade é 7, 9 e 10. E depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trazendo vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Amém. Olha só, aqui no versículo 9 diz: depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então aqui novamente nós vemos o quê? Que diante do Senhor estarão ali a multidão dos salvos, e dentre esses salvos teremos ali pessoas de várias tribos, línguas, povos e nações. Ou seja, Deus é o Deus de todas as tribos, Deus é o Deus de todas as nações, Deus é o Deus de todos os povos. E às vezes as pessoas falam: não, mas Deus só queria Israel lá no Velho Testamento. Não, queridos, Deus usou Israel para levar a sua glória, para promover a sua glória, mas Ele é o Deus de todos os povos, né? E quando Deus chama Jonas a ir a Nínive, Ele está ali compartilhando com Jonas o seu propósito missionário. Ele está dizendo: Jonas, vai àquela cidade, porque aquelas almas também são importantes para mim. E Jonas, irmãos, se nós olharmos na Bíblia, ele foi o missionário mais bem sucedido na sua tarefa, porque ele chegou em Nínive e ele pregou, diz a palavra de Deus, quando ele sai do peixe, né, que o cospe na praia, ele vai, entra na cidade com olhos como chama de fogo, e ele vai pregando o arrependimento diante dos pecados. Qual era a pregação? Arrependei-vos diante dos seus pecados, para que o Deus de Israel possa vos abençoar. A mensagem era essa: vocês precisam se arrepender, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele
não vai deixar de condenar aqueles que estão no pecado. Arrependam-se, arrependam-se e arrependam-se, para que vocês tenham salvação e não perdição. E diz a palavra de Deus que todos se arrependeram. Não teve uma alma, um ninivita naquela cidade que não se arrependesse dos seus pecados. Ou seja, a sua missão teve 100% de êxito. Ele foi o missionário mais bem sucedido em toda a Bíblia, né? Ele pregou ali o arrependimento para a salvação, para que houvesse ali libertação da perdição, do pecado, e ele teve 100% de conversão dos seus ouvintes. Isso é maravilhoso, irmãos. Então Jonas, ele foi muito, mas muito bem sucedido, porém quase ele fracassou na sua missão, quase ele fracassou na missão de ser o porta-voz da salvação para aquele povo. E talvez alguns motivos que levaram Jonas a quase fracassar possa ser também alguns dos motivos que podem, nos dias de hoje, de certa forma também nos fazer fracassar na nossa missão de levarmos o Evangelho, de pregarmos o Evangelho da salvação a todas as nações, a todos os povos, a todas as pessoas que precisam de salvação. E o primeiro motivo, irmãos, que quase levou Jonas a fracassar, e pode estar levando muitos crentes hoje, de certa forma também, a fracassar no propósito de servir a Deus, de cumprir com o seu chamado, de ser um evangelista, de ser um missionário na terra. O primeiro motivo é que Jonas foi um homem que viveu em torno dos seus interesses, ou em torno de si mesmo e da sua própria vontade. Então esse é o primeiro motivo que quase levou Jonas a fracassar. Irmãos, quando nós somos pessoas que vivemos em torno de nós mesmos, em torno dos nossos interesses pessoais, em torno daquilo que nós queremos, nós nos tornamos refém, ou nos tornamos reféns, irmãos, do nosso egocentrismo e das nossas vaidades. Quem começa a mandar no nosso coração é o nosso ego. Quem começa a mandar no nosso coração são as nossas vaidades, né? E aí o que acontece? Quando nós começamos a ser dominados por vaidades humanas, por egocentrismo humano, nós não evangelizamos, nós não fazemos missões, nós não cuidamos do órfão e da viúva nas suas necessidades, nós não perdoamos quem nos feriu com facilidade. Porque, irmãos, porque um coração dominado, irmãos, pelo egocentrismo, pela vaidade humana, é um coração que tem muita facilidade para negligenciar os propósitos e as responsabilidades do amor, né? Uma pessoa que está egocêntrica, uma pessoa que está vaidosa, ela dificilmente se abre para amar. E em não se abrindo para amar, ela tem dificuldade de ver o valor do outro, ela tem dificuldade de dar preferência para o outro, porque para ela, em primeiro lugar, vem ela, os seus desejos, a sua vontade, as suas necessidades, o seu querer, e isso faz com que ela se torne uma pessoa que não vai conseguir servir a Deus, porque a obra de Deus é feita em amor. O trabalho missionário é um trabalho de amor. O trabalho, irmãos, de servir a Deus em todos os aspectos, se nós formos analisar, é um trabalho cujo combustível essencial é o amor. Você não vai em busca de ninguém que está perdido se você não sentir amor por aquela pessoa. Você não perdoa quem te feriu se você também não sentir amor por aquela pessoa, porque o amor é que vai dizer para você: perdoa essa pessoa, porque a vida dela é preciosa, ela é importante, apesar dos seus erros, ela precisa ser perdoada por você. Então, irmãos, no coração de Jonas havia um bloqueio causado pela disposição de viver para si mesmo, de viver em torno das suas vontades, dos seus desejos, do seu querer pessoal. E quando nós paramos para analisar o mundo de hoje, o que a gente encontra no mundo de hoje? Um mundo que promove muito essa questão do egocentrismo, um mundo que promove muito essa questão do egoísmo, um mundo que promove muito o humanismo, ou seja, o homem no centro de todas as coisas.
Então hoje nós temos o que? Uma sociedade onde as pessoas, elas estão vivendo mais em torno de si mesmas do que em torno da sua fé, do que em torno das suas crenças, do que em torno do seu Deus. As pessoas estão muitas vezes se utilizando da fé, elas até se utilizam da fé, elas até usam da fé, mas para buscar a satisfação dos seus corações. Eu preciso sim na igreja, eu preciso estar lá, porque eu preciso que Deus faça isso na minha família. Eu preciso estar na igreja porque eu preciso que Deus me ajude a conquistar aquele projeto. Eu preciso estar na igreja porque eu preciso que Deus me ajude a alcançar o sucesso que eu preciso alcançar na minha empresa. Eu preciso estar na igreja porque eu preciso que Deus me ajude a ser curado dessa doença, dessa enfermidade. Irmãos, não tem nada de errado em nós buscarmos a Deus para alcançarmos bênçãos na nossa vida. O problema é quando a nossa relação com Deus só se resume nisso. O problema é quando nós achamos que Deus existe somente para fazer estas coisas. Jonas, quando Deus fala com ele, Jonas vai, filho de Amitai, vai a Nínive. Jonas, ele não queria ser instrumento de Deus na vida daquele povo. Por quê? Porque, irmãos, ele não amava aquele povo. Porque os ninivitas tinham um histórico de ser um povo sanguinário, um povo guerreiro, um povo que já tinha maltratado a nação de Israel em tempos passados. Então ele olhava para aquele povo e vinha no coração dele as lembranças amargas do passado, os momentos em que os seus antepassados sofreram com o pecado, a imoralidade, a perversidade presente no coração dos ninivitas. Então ele olhava para aquele povo com desprezo, ele olhava para aquele povo com desejo algum no coração de querer ajudar aquele povo. Então ele não conseguia ser um missionário. Por quê? Porque ele estava bloqueado em função de desejos egocêntricos dominando o seu coração e mágoas que ele não conseguia esquecer, mágoas do passado que ele não conseguia perdoar. E tudo isso demonstra o que? Falta de amor. Então a falta de amor no coração dos crentes hoje impede os crentes de serem missionários, impede os crentes de serem evangelistas, porque os crentes estão muito centrados em si mesmos. O crente moderno, o crente dos dias de hoje, é um crente muito centrado na sua própria vontade. E é por isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: virão dias trabalhosos, os homens se tornarão arrogantes, soberbos, amantes de si mesmos, detratores, desobedientes a pai e mãe, inventores de males, rejeitarão a sã doutrina e amontoarão para si doutores que falem segundo os interesses dos seus corações, se voltarão às fábulas e abandonarão a verdade. Então essa é a descrição, vamos dizer assim, dos últimos dias, do tempo em que Paulo disse: esse tempo vai vir um tempo trabalhoso, prepara a igreja, porque o coração das pessoas ficará desse jeito. E aí eu pergunto para os irmãos: uma igreja que tem essa característica, que tem esse coração, vai conseguir evangelizar? Vai conseguir fazer missões? Irmãos, não faz. Só se realmente houver um trabalhar profundo de Deus na nossa vida, no nosso coração. Então nós vivemos um mundo egoísta, egocêntrico, humanista, e se eu e você não vigiarmos o nosso coração, se eu e você que está aqui nessa noite, e você que está me assistindo aí pelo YouTube, se nós não vigiarmos o nosso coração, nós podemos, irmãos, nos deixarmos contagiar por essa disposição espiritual, maligna, egocêntrica, e nós começamos simplesmente a vir na igreja. Qual que é a tua missão? Vir na igreja. O que você está fazendo? Sentar num banco da igreja e ouvir uma mensagem. Qual que é o seu dom? Ouvir mensagem. Não tem esse dom, irmãos. Não existe isso, Nós estamos aqui para aprender, para sermos edificados, mas nós temos que sair daqui para servir um mundo que está doente lá fora. A nossa Nínive está lá fora, cheio de gente perversa, cheio de gente imoral, cheio de gente que já nos feriu no passado, que nós temos que perdoar, que nós temos que amar,
que nós temos que buscar e para quem nós temos que falar de Jesus. Então a nossa Nínive está lá fora, mas se nós vivermos para nós mesmos, nós não vamos alcançar ninguém. Então Jonas representa um missionário que inicialmente não conseguiu ser missionário porque estava vivendo em torno de si mesmo e dos seus interesses pessoais. Segundo ponto, irmãos, segundo motivo que levou o Jonas a quase fracassar na sua missão: ele desobedeceu a Deus sem se preocupar com as consequências que isso poderia trazer sobre a sua vida. E isso é muito sério. Você já parou a pensar que toda vez que você desobedece a Deus tem uma consequência? Toda vez que nós desobedecemos a Deus, existem consequências, e muitas vezes a gente não se preocupa com isso. Jonas não se preocupou, ele simplesmente falou: não vou, e não estou nem aí com o que vai acontecer. Foi assim que ele pensou, né? Só que a desobediência, irmãos, é algo muito sério. A desobediência, ela sempre foi a causa do fracasso humano, trazendo consequências negativas sobre a vida de todo aquele que pratica a desobediência e também para a vida daqueles que estão à sua volta. Então, volte lá atrás no tempo, volte lá no Éden, né? O que trouxe a queda do ser humano foi a desobediência. A desobediência foi a consumação, vamos dizer assim, total de toda a disposição que estava sendo plantada no coração de Eva e de Adão naquela época. A desobediência foi a consumação da queda. Tudo, vamos dizer assim, se consumou na desobediência. Então a desobediência de Eva e de Adão trouxe morte a toda a humanidade. Então qual foi a consequência da desobediência? A morte. A morte. Aí a gente começa a andar na Bíblia e a gente vê outras pessoas que desobedeceram a Deus. Sansão, por exemplo, ele desobedeceu a Deus e morreu antes da hora, né? Ele era um nazireu, ele não podia tocar em cadáver, ele não poderia beber vinho, ele não poderia cortar os seus cabelos, 3 coisas aí que Sansão não poderia fazer, e ele vai desobedecendo, né? Ele vai caminhando em desobediência, uma desobediência gradativa. Primeiro ele toca no cadáver lá do leão, né, onde estava o mel. Ali ele já começa a desobedecer a Deus. Depois se embriaga com vinho, né, quando está lá com as mulheres. E mais adiante ele permite que seja cortado o seu cabelo. Ou seja, ele foi desobedecendo, até que a desobediência dele culminou numa morte antecipada. Morreu novo, morreu jovem, porque desobedeceu a Deus, né? Temos Saul, que desobedeceu a Deus e perdeu o trono, né? Veio a palavra do Senhor para Saul dizendo: destrói os amalequitas, mata todo mundo ao fio da espada. E ele foi lá, poupou Agag, as ovelhas, as vacas, enfim, ele não obedeceu ao Senhor. Samuel chegou lá e falou: perdeu. Na linguagem do jovem de hoje, perdeu o playboy, né? Você era rei, Deus te deu o trono, mas você desobedeceu a Deus. O Senhor já escolheu outro para te substituir, alguém que vai obedecê-lo, alguém que realmente vai cumprir a vontade dele. Deus já tem um outro para colocar no seu lugar. A desobediência tirou de Saul o trono, a condição de ser rei, né? Acabe desobedeceu e morreu no campo de batalha com uma flecha lançada a esmo. Ele entrou no campo de batalha, Deus usou o profeta para dizer para ele: se você for ao campo de batalha, você morrerá lá. E Acabe então, querendo dar uma desperto, se disfarçou de soldado, entrou no campo de batalha achando que ninguém iria reconhecê-lo, e num dado momento da batalha, um soldado estica o arco e lança uma flecha a esmo, e aquela flecha cai exatamente na juntura da armadura de Acabe, e ele morre esvaído no campo de batalha, porque desobedeceu a Deus. Irmãos, a nação de Israel e de Judá desobedeceu a Deus na época do tempo dos profetas maiores e menores.
se entregando aos ídolos, se entregando ao culto a Baal, a Azerá, a Astarote. E o que aconteceu? Veio o cativeiro babilônico, veio o cativeiro medo-persa, veio o cativeiro grego, todo tipo de cativeiro veio sobre a vida do povo de Deus. Por quê? Por causa da desobediência. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque desobediência tem consequência. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, a gente tem que ter em mente que uma consequência ruim está vindo, uma consequência ruim está se aproximando da minha vida. Por quê? Porque eu estou em desobediência. A palavra de Deus nos diz que Jonas desobedeceu a Deus, não considerou o que poderia acontecer. Enquanto ele estava na desobediência, todas aquelas almas que o Senhor queria salvar estavam indo para o inferno, para a perdição, né? Então imagina a consequência de uma pessoa, como ela interfere na vida de outras pessoas. Uma cidade inteira estava se perdendo no pecado pela desobediência de uma pessoa. Então a desobediência de Jonas quase trouxe a condenação e a perdição de uma cidade toda. Só que a desobediência de Jonas trouxe inúmeros problemas para a sua própria vida. Porque diz a palavra de Deus que quando ele entrou no navio para fugir da presença de Deus, Deus mandou o que Deus mandou sobre aquele navio, naquele mar? Um vento forte, uma tempestade. Começou a vir problemas, né? Começou a vir tempestade, começou a vir vento forte. Eu vou traduzir isso numa frase: os seus planos começaram a ser frustrados. Imagina quantos crentes dentro da igreja começam a ter planos e projetos frustrados porque estão em desobediência, porque estão desobedecendo a Deus. E o que acontece? Os seus planos começam a se frustrar, os seus projetos começam a se frustrar, começam a vir ventos e tempestades sobre as suas vidas, e eles não conseguem perceber que eles estão colhendo o fruto da sua desobediência. Irmãos, porque Jonas foi desobediente a Deus, uma multidão de gente ia ser prejudicada e ele mesmo estava sendo prejudicado. Agora eu pergunto para você e para mim também: se nós hoje começarmos a desobedecer a Deus e decidindo no nosso coração o seguinte: a partir de hoje eu vou parar de orar, vou parar de ler a Bíblia, vou parar de congregar e de estar na casa do Senhor para cultuá-lo, vou parar de evangelizar, vou parar de fazer missões, vou parar de obedecer a palavra de Deus. Eu pergunto para vocês: será que a nossa vida vai melhorar ou ela vai piorar? O que você acha, Nicole? Vai piorar? Irmãos, se nós começarmos a desobedecer a Deus fazendo tudo isso que eu disse agora há pouco, a tendência é que as coisas na nossa vida piorem, e piorem, e piorem bastante. Mas não somente vai piorar para nós, vai também trazer problemas sobre a vida de muitas pessoas que Deus iria abençoar através da nossa vida. Porque todas as vezes que nós estamos evangelizando, fazendo missões, estamos na casa de Deus cumprindo com o compromisso que temos com o nosso ministério, estamos na casa de Deus em oração, estamos na casa de Deus lendo a Bíblia, Deus está nos usando, Deus está trabalhando em nós para trabalhar através de nós. Ele está nos capacitando para que quando nós estivermos lá fora, Ele possa usar a nossa vida para se revelar a outras pessoas. Então, se nós desobedecermos a Deus, tudo vai piorar na vida dos outros e na nossa vida também. Então, nessa noite, se nós queremos ser missionários, que vai levar ao mundo a salvação de Jesus, nós precisamos nos preocupar em obedecer a Deus nos detalhes. Amém? Nós precisamos nos preocupar em obedecer a Deus nos detalhes. Sempre obedecer. Se tem pessoas que não estão obedecendo a Deus, se tem uma multidão de gente à tua volta que não está obedecendo a Deus, não se deixe influenciar pelos que não estão obedecendo. Fique firme na sua postura de obediência. Às vezes o que Deus vai te pedir vai ser difícil, porque vai te confrontar em algum momento, né? Mas a palavra de Deus nos diz que o caminho do obediente é assim mesmo, é de renúncia, né?
Aquele que quer servir a Deus, aquele que quer seguir a Cristo, terá que renunciar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e seguir a Cristo. Esse é o chamado para cada um de nós. Então não se acostume com uma vida sem renúncia. Se você se acostumar a viver um cristianismo onde você não renuncia nada para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, isso não é cristianismo. Não é cristianismo de verdade. É qualquer outra coisa, menos cristianismo. Então, o segundo motivo pelo qual Jonas quase fracassou na sua missão, é porque ele desobedeceu a Deus, sem levar em conta as consequências, né? Toda desobediência tem consequência. Então, nós que estamos aqui, se nós assumimos um compromisso ministerial e não virmos, vai ter consequência, seja no louvor, seja na administração da palavra, seja na portaria da igreja, seja na escola bíblica dominical, seja em qualquer área, vai ter uma consequência, né? As consequências virão pela nossa omissão, né? Jonas foi omisso, né, no seu chamado, e a sua omissão foi uma manifestação de desobediência. Às vezes a igreja, ela não só está falhando pelas coisas erradas que ela está fazendo, mas também pelas coisas boas que ela está deixando de fazer. Lá em Tiago 4,17 diz assim: aquele pois que sabe fazer o bem e não pratica, comete pecado. Então, se você pode fazer e não faz, você está pecando, né? Ainda em Ezequiel capítulo 3, versículo 18, Ezequiel 3, 18, vou pedir para o Larson ler. Ezequiel 3, 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Olha só. Então olha só o que diz a palavra de Deus. Deus falando com o atalaia. O atalaia é aquele que proclama, né, o recado de Deus. E ele dizendo assim: o ímpio, se você não avisar o ímpio da sua maldade, e ele morrer na sua maldade, morrer no seu pecado, ele vai morrer no seu pecado, porém o seu sangue eu requererei da sua mão. Imagina, trazendo isso para nós, já aqui na Nova Aliança, no Novo Testamento, quantas pessoas talvez Deus coloca diante de nós, para nós evangelizarmos, para nós compartilharmos o Evangelho, e muitas vezes nós não compartilhamos, né? Então nós temos que olhar para as oportunidades que Deus tem nos dado, e avaliar se estamos fazendo bom uso dessas oportunidades, né? Então, o segundo motivo pelo qual Jonas quase fracassou foi esse: desobedecer a Deus e não levar em conta as consequências. E o terceiro motivo, irmãos, pelo qual Jonas quase fracassou na sua missão, é que Jonas dormiu o sono da indiferença. Jonas ficou indiferente ao seu chamado e à necessidade que aquelas pessoas tinham de receber da parte de Deus a sua salvação. Talvez alguém pergunte: mas pastor, qual é a diferença de desobediência e indiferença? A desobediência, ela é um ato racional, é um ato mental. Você sabe que você tem que fazer e você não faz consciente de que você está errando. Isso é um ato de desobediência, né? A obediência, ela envolve conhecimento daquilo que você deve fazer. Então a desobediência é um ato mental, a indiferença é um ato sentimental, né? Você se torna insensível à sua necessidade de fazer o que precisa ser feito. É como se você passasse diante de uma situação que você deveria sentir profundamente no seu coração a vontade e o desejo de ajudar, de fazer, mas você não sentisse
nada, né? Se eu não sentisse nada, é que nem um exemplo daquele homem que desce de Jericó para Jerusalém, ou vice-versa, e no meio do caminho ele é atacado por salteadores, ele fica meio que morto. É a parábola que Jesus conta, né? E aí então passa um sacerdote e passa de largo e vai embora. Depois passa um levita, passa de largo e vai embora. Depois vem um samaritano. E aquele samaritano, ele se dói, ele se ressente, ele tem compaixão, ele para, ele vê as feridas do homem, ele passa óleo nas feridas, ele levanta o homem, ele coloca o homem na sua cavalgadura, no seu cavalo, e ele leva o homem até uma estalagem, e lá ele deixa aquele homem sob os cuidados de uma pessoa, e ele paga as despesas, e ainda diz assim: olha, cuida dele, e se o que eu deixei não for suficiente, quando eu voltar, eu pago a diferença. Aí Jesus diz: quem foi o próximo daquele que estava caído? Porque Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus estava respondendo para os religiosos da época sobre amor. E Jesus conta essa parábola e pergunta no final: quem foi o próximo do que estava no chão? E aí os religiosos dizem: aquele samaritano que o carregou. Ele diz: então vai e faz a mesma coisa. Irmãos, nós vivemos num mundo de insensibilidade espiritual, insensibilidade sentimental. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão se acostumando com as tragédias. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão se acostumando em não fazer nada pelos outros. E nós, como missionários, nós não podemos deixar isso entrar no nosso coração. Precisamos sentir no nosso íntimo a dor do outro. Misericórdia quer dizer você sentir a miséria do outro no seu coração. A palavra córdia, ela vem de cardia, que quer dizer coração, e miséria é de miséria, né? Então misericórdia é sentir a miséria do outro no nosso coração. Foi isso que Deus sentiu por nós, a nossa miséria, né? No coração dele, e por misericórdia ele nos salvou, nos resgatou das trevas. Então a misericórdia precisa estar presente na nossa vida, senão nós nos tornamos pessoas indiferentes, né? Nós vemos as situações, mas nós não agimos. Nós vemos o problema, mas nós, no nosso íntimo, a gente pensa assim: isso não é problema meu. Tem até uma frase que diz assim: ema, 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 cada um com seus problemas, né? Então é assim que o mundo trata as situações. Nínive, para Jonas, não era problema dele, né? Ele não tinha nada a ver com aquele povo, e Deus disse: tem sim, tem sim. Então nessa noite, eu quero deixar essa palavra no seu coração, que também é para o meu coração. Nós precisamos levar salvação aos perdidos. Quando a gente foi ali no Jardim Noroeste, a gente encontrou muita gente que a gente nunca viu na vida. Com certeza ali tinham pessoas com problemas de vício, com problemas familiares, com problemas de todos os tipos, mas nós tivemos que ir ali para trazer para aquele povo um alento material e físico, mas acima de tudo espiritual. Levar ali a palavra, levar ali o Evangelho, proclamar àqueles corações que existe um Salvador na terra, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, que o seu sangue foi derramado na cruz para o perdão dos pecados de todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Ou seja, o perdão de Jesus é para todos, é para toda a humanidade. O sangue de Jesus é suficiente para trazer perdão sobre todos os seres humanos da terra, em todas as épocas, em todas as gerações. Mas só recebe esse perdão gracioso de Deus, liberado através do sangue de Jesus, aquele que pela fé recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Então nós precisamos dizer isso.
porque o perdão já foi liberado, mas para receber a gente tem que crer, a gente tem que trazer esse perdão para a nossa vida, através da nossa fé na graça de Deus, no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Então nós precisamos dizer isso, irmãos. Então, como igreja, eu sei que nós estamos em poucos aqui nessa noite, né? Espero que quem não veio assista, né, a palavra, mas todos nós precisamos pensar mais em servir do que em sermos servidos. Precisamos pensar mais em fazer a vontade de Deus do que ficarmos preocupados em que Deus faça a nossa vontade, porque era isso que Jonas queria. Jonas queria um Deus que fizesse a vontade dele. Não, Deus vai deixar eu ir para Tarsis, porque essa é a minha vontade. Deus não deixou. Deus disse para Jonas: não, Jonas, a minha vontade prevalece sobre a sua, né? A vontade de Deus prevalece sobre a nossa. Nós precisamos entender isso. Amém, queridos? Nesse momento eu quero pedir para você ficar em pé. Nós vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por essa noite, agradecendo a Deus